Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 5. Hoje nós estamos terminando essa caminhada a passos lentos, né? Nós estamos aqui como quem degusta uma comida saborosa. Nós estamos passo a passo entendendo essa mensagem. E eu quero ler com você. Vou ler do verso 1 ao verso 12 novamente, para que fique bem gravado na sua mente. Depois que lermos até o verso 12, quero ler de novo os versos 10 a 12 com você. Então acompanhe, por favor, a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram aos profetas e aos que viveram antes de vós. Vou ler de novo do 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essa semana eu vi uma notícia que eu fiquei um pouco espantado. Ainda tem notícias que me espantam. Parece que a gente não vai ter mais, né? Mas tem. Eu fiquei espantado de ver, e espero até que não seja, né, assim. Mas a notícia dizia que nada menos do que 27 mil foragidos da justiça no Brasil receberam um auxílio de R$600. 27 mil pessoas que estão foragidas da justiça entraram lá no site ou no aplicativo e fizeram um cadastro e receberam os R$600, né? As parcelas lá, cada uma de R$600, até outras, né? Diferentes, valores diferentes. Pessoas que são foragidas da justiça. A notícia também mostrava 80 que tinham sido presos, né? Porque a polícia aproveitou que ele tinha colocado o endereço no cadastro e foi lá buscar as pessoas. Eu estou lembrando isso aqui porque são pessoas foragidas da justiça. E nesse texto aqui do Sermão do Monte, acontece muitas vezes aquilo que a gente chama na interpretação da Bíblia de salto interpretativo. Sabe o que é? É quando uma pessoa pega um texto milenar, ela lê e acha que entendeu assim de cara, porque ela tem uma noção agora do que sejam as coisas. Então, algumas pessoas, quando leem assim, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
Ele pode até achar que seja uma pessoa dessa. São pessoas que são perseguidas pela justiça. Ah, então se eu for perseguido pela justiça, eu sou bem-aventurado. Olha, pode parecer ridículo a algumas pessoas, mas não. Especialmente se você vê as outras bem-aventuranças, há muita gente que quando olha para bem-aventurados os humildes de espírito, acha que são aquelas pessoas assim timidazinhas, que não tem muita... não aparece muito. E não é nada disso, porque os humildes de espírito são aqueles que sabem que não têm nada de si mesmos a oferecer a Deus. São pessoas que sabem que são pobres de espírito, numa outra tradução, que não têm nenhuma riqueza espiritual, que não podem comprar a sua salvação, que não podem se garantir na presença de Deus. Então são essas pessoas que se humilham, que são cidadãos do reino de Deus. São os que choram, e aí não são os que passam por dificuldades, todos passamos, todos choramos em algum momento, mas são os que choram justamente pela miséria espiritual em que se encontram. Aqueles que choram porque sabem que não tem algo de especial e que precisam, carecem de Deus, mas são esses que são consolados pela salvação de Cristo. São aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que não se consideram justos, mas que dependem da graça de Deus. Esses que colocam o seu coração em Cristo em uma atitude de dependência, são esses que alcançam essa justiça atributiva. A justiça de Cristo é atribuída a essa pessoa e o pecado dele é levado à cruz do Senhor Jesus. Os misericordiosos alcançam misericórdia, porque uma vez que essa graça, repetida aqui em ser humilde de espírito, chorar pelos seus pecados, ser amansado por Deus, Eu pulei essa parte, aquele que é manso, não é orgulhoso, não acha que vai conquistar na força as coisas, mas aquele que depende, é dependente de Deus, tem fome e sede de justiça. Esse que entendeu então a graça para si, ele também oferece essa graça misericordiosa às outras pessoas, de modo que ele sabe que se ele não oferece perdão, ele não é perdoado. Sabe, graça é algo que nós temos que ter antecipadamente na nossa vida. Graça é algo, você tem que ter um perdão preparado no seu coração. Você tem que ter graça preparada no seu coração. Porque imitar a Jesus é saber que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É saber que Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, os limpos de coração verão a Deus não porque eles são os tais, mas porque Deus os faz assim limpos de coração. Os pacificadores são aqueles que não apenas apaziguam as pessoas porque eles servem ao príncipe da paz, mas porque eles fazem a mediação, de certa forma. O mediador é Cristo Jesus, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Mas eles são embaixadores da paz do reino celestial. Então, eles são aqueles que pregam o evangelho da paz, o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Então, nós podemos entender isso de uma forma que a gente não pode assim dar um salto. E quando a gente diz sobre perseguidos por causa da justiça, não são então aqueles que são criminosos, não são aqueles que dão razão à justiça para os perseguir, a lei, as instituições de punição da nossa sociedade. Não são esses. Mas são aqueles que, por causa da justiça, e aí nós temos que voltar a pensar no que é justiça no reino de Deus. Essa justiça conforme Deus, essa justiça
que é conforme o sacrifício de Jesus Cristo e tudo que implica aquele sacrifício, essa justiça que transforma alguém em um cidadão do reino, de modo que ele vai manifestar as características do cidadão do reino, que são os humildes de espíritos, que choram, os mansos, que tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador. A Bíblia está dizendo, irmãos, para nossa surpresa, que essas pessoas que entendem e vivenciam a justiça de Deus, do perdão de Deus, e que são transformadas em pessoas diferentes, semelhantes a Jesus. Essas pessoas são perseguidas. Irmão, não é de se estranhar que pessoas com as características descritas aqui no Sermão do Monte sejam pessoas que serão perseguidas. Elas não serão bem vistas. São pessoas que, vez por outra, e geralmente muitas vezes, são acusadas de serem as piores pessoas do mundo. Não é de se estranhar, porque afinal de contas, uma pessoa humilde, uma pessoa que não se considera superior aos outros, que chora pelos seus pecados, que é manso, que tem a capacidade em Deus de oferecer a outra face, que estende misericórdia, que tem no seu coração o perdão já preparado para oferecer àquele que lhe ofende, que é limpa de coração, que procura levar às pessoas o evangelho da paz. Não é estranho que essas pessoas sejam injuriadas? Sabe o que é ser injuriado? Sabe, é quando você é humilhado injusta e publicamente. Uma injúria. Você não é de estranhar que essas pessoas sejam perseguidas e que as pessoas façam questão de que, não tendo o que falar contra esse indivíduo, elas inventem, elas deturpem os fatos, elas mintam para jogar sobre essa pessoa, dizer todo o mal, atribuir todo o mal a essa pessoa, que é o cristão. Irmão, não é assombroso pensar assim, que as pessoas possam dizer todo o mal contra alguém absolutamente por injustiça, de modo que a pessoa se torna perseguida por causa da sua justiça. Não é estranho que se você eventualmente é um funcionário, um empregado, e sabe que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, você deve fazer como se fosse para o Senhor e não para homens. Aquilo que te vier às mãos para fazer, faze-o com toda a força, como ao Senhor e não aos homens. E aí você trabalha com dignidade e você chega um pouco antes para que no horário contratado, porque você foi contratado, as suas horas de trabalho foram compradas por alguém. Se o preço está bom ou não está, você vendeu as suas horas quando você fez o contrato. E aí você comparece, chega lá e não sai antes, e não enrola o serviço, e não inventa que está doente para dar uma descansada em casa. E você é aquela pessoa que todo mundo tem uma falta, tem uma coisa, e você está lá, não tem. E aí eles vêm e dizem para você o quê? Você é puxa-saco de patrão. As pessoas consideram que você é aquele que vai entregar todo mundo, que você é um aliado, você deve ser um tipo de espião dentro da empresa. Eles começam a ver você com maus olhos e de repente eles atribuem todo o
mal a você, e você está ali passando as mesmas dificuldades com todos os empregados, seu salário é semelhante ao deles, você come no refeitório que todo mundo come, você às vezes se sente injustiçado pelo patrão, como todo mundo, mas porque o seu coração foi entregue ao Senhor, porque a sua vida não se trata apenas de como você está vivendo aqui e agora, mas de como agradar ao Senhor, porque você tem a fé de que Deus é quem eleva e quem abate, e que no tempo certo o Senhor fará valer a sua justiça. Então você tem uma postura diferente. O que acontece? Você se torna mal visto. Mal visto. Eu conheço pessoas que perderam promoções porque o seu chefe exigiu que ele fizesse alguma coisa que era injusta e inclusive fora do trabalho, desnecessário. E o chefe disse, se você não faz isso, você não é da minha confiança. E não o promoveu. E mentiu dizendo que ele tinha um desempenho inferior, sendo que ele tinha o melhor desempenho. Sabe, é isso o que acontece. Por que será? Por que isso acontece? E eu quero que você, irmão, se lembre, caia a sua ficha aí, ó. O que você está? Você está pensando o quê? Você está dormindo? Você está sendo aí uma Alice no País das Maravilhas? Você está achando que está aonde? Meu irmão, existe uma luta tremenda, uma batalha espiritual tremenda acontecendo nesse exato momento. É uma batalha pelas almas dos homens, é uma batalha pelas mentes dos homens, é uma batalha que nenhuma guerra que o mundo já viu se compara a essa batalha. Satanás trabalha diuturnamente para destruir você. Ele não tem outra atividade. A sua atividade permanente é roubar, matar e destruir. E enquanto ele distrai você, enquanto ele coloca como é que chama mesmo aquele negocinho que coloca em cima do berço? É o mobile, né? Pois é. Eu ficava tão interessado, assim, era tão interessante, quando as meninas eram pequenas, eu colocava o mobile e eu ficava lá curtindo a distração delas com aqueles objetos. Olhava ali, não chorava porque estava olhando, sabe? E Satanás vem e coloca para você, ele está destruindo a sua família, e ele põe você lá, Netflix, é um mobile de adulto. Ele coloca lá séries intermináveis, ele coloca lá 1000 coisas, e você, sem sabedoria, deixa Satanás trabalhando dentro da sua casa, enquanto você se distrai, enquanto você se embriaga sem cachaça. É assim que as pessoas andam espiritualmente cambaleando e caindo. Meus irmãos, há uma batalha tremenda. Satanás, ele é o inimigo que algumas pessoas acham que é possível fazer acordos. É como se você estivesse numa trincheira e o inimigo do outro lado e é chumbo trocado. E aí de repente te deu pânico. Por quê? Você passou a temer porque você tirou os olhos do Senhor. E aí você começou a pensar que afinal de contas essa vida de crente é muito difícil, porque afinal de contas você não pode nada, você quer liberdade, tem que ficar dentro da trincheira, tem que conferir o cantil, tem que conferir a pistola, tem que limpar o fuzil, porque senão ele masca na hora que você mais precisa. Você está ali, uma vida limitada, e aí você pensa, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar a bandeira branca, eu vou sair da trincheira, eu vou dizer, olha, eu sou neutro a partir de agora, eu quero uma bandeira da Suíça, quero uma bandeira da Suíça agora, eu não vou entrar mais nesse conflito. E aí você grita de lá, olha, Satanás, eu vou parar de atirar, tá bom? Ele fala, tá bom. Eu vou parar de lutar, tá bom? Tá bom. Eu vou sair da luta, tá bom? Tá bom. Eu vou levantar a bandeira branca, tá bom? Tá bom. Aí você levanta e o que ele faz? Mete fogo em você. Porque ele não faz prisioneiros. Ele não tem moral.
ele não atende às regras da Convenção de Genebra nessa batalha. Então, irmão, você precisa saber que nós temos um movimento que a palavra de Deus chama de século. O pensamento desse século, esse mundo, ele jaz no maligno, ele é contra você. Ele vai fazer de tudo para destruir você. E você já sabia disso. Porque afinal de contas, quando Jesus Cristo salvou você, ele tirou você, não foi do festival. Ele não tirou você, não foi de uma festa, de um banquete. Ele tirou você, foi da miséria. Ele tirou você, foi da escravidão. Ele tirou você, foi de uma vida sem sentido. Ele tirou você do meio da guerra. Ele foi lá no meio do campo de batalha e ele deixou-se ser atingido para proteger você e tirar você daquele lugar. E ele prometeu, garantiu a você uma vitória final, mas a batalha ainda transcorre. Sabe, o que Jesus Cristo está dizendo aqui na sua mensagem inicial. E eu fico assim tão emocionado de pensar que houve um dia em que Jesus Cristo se levantou na sinagoga e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Um dia o Senhor Jesus se levantou na sinagoga e disse: se cumpriu hoje. Se cumpriu agora. Eu sou este que veio proclamar a mensagem de libertação. E a mensagem de libertação do Senhor Jesus, ela é essa mensagem que ele está dizendo aqui no capítulo 5 em diante de Mateus, o Sermão do Monte. E ele está dizendo que há sim consolo, há uma série de coisas, mas justamente para aqueles que estão sendo atingidos pela realidade do pecado, que foram atingidos pela realidade do pecado e foram salvos pela justiça de Cristo, aqueles que se tornaram cidadãos do céu e agora exercem misericórdia, são limpos de coração, são pacificadores, mas esses dos quais é o reino dos céus são perseguidos por causa da justiça. Então ninguém te enganou, Jesus Cristo não enganou você. Ele disse que o caminho é apertado, são poucos os que acertam com ele. Eu quero saber se você é um dos que acertam com ele. Porque quando eu leio essas palavras, eu tenho uma ansiedade boa pela volta do Senhor Jesus, pelo cumprimento final das suas profecias. Eu tenho a expectativa de que eu estarei com ele no reino plenamente implantado. O reino já está implantado, mas ele vai se consolidar no dia da vingança do nosso Deus, no dia do Senhor. O dia do Senhor vem aí. Mas enquanto isso, nós somos acusados de colocar fogo em Roma. Enquanto isso, você é perseguido por causa da justiça. Por causa de Cristo, se diz muita coisa a seu respeito que não é verdade. Você não é respeitado, às vezes, na escola, quando você se levanta e diz que você é crente. Na faculdade, então, para você dizer que se você diz que você é crente, que você crê em Deus, eles já te colocam assim na tabelinha deles, na classificação dos burros, na classificação dos idiotas, na classificação dos simplórios, na classificação dos que não têm entendimento de nada. Mas você precisa se lembrar que a palavra de Deus afirma, e você sabe por viver assim, que aquele que é espiritual, ou seja, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Ele não é compreendido por ninguém.
Eu acabei de fazer um trabalho para um mestrado que eu estou fazendo de aconselhamento bíblico, e eu fiz uma análise de uma teoria de psicologia para atendimento a famílias. E eu li aquela teoria tão bem produzida, tão bem trabalhada, tanta pesquisa, tanto trabalho, vi o esforço, mas vi também tanta coisa que eles simplesmente não eram capazes de enxergar. Por quê? Porque o que eles entendem, eu sou capaz de entender. Mas o que eu entendo, só os que nasceram da água e do Espírito podem entender. E não adianta dizer se o Espírito de Deus não falar. A pergunta que eu faço para você é: o Espírito Santo já falou com você, já despertou você para ser uma nova criatura, de modo que você já não se importa se você vai ser perseguido, você já não é mais como uma criança, sabe? Um adolescente mal resolvido, que tem que andar na turma, tem que fazer o que os outros estão fazendo, que não consegue dizer, eu sou cristão, porque não aguenta nenhum. Falou, é uma facada no coração do coitado. Ele já se sente, agora, né? Eu estou sendo perseguido. Olha, triste lembrar os tantos níveis e diferentes perseguições que os cristãos têm sofrido no mundo. Como lembrar aqueles que foram mortos naquela praia. Me lembrei da cena dos nossos irmãos mortos na praia pelo Estado Islâmico. E lembrar de uma entrevista com um irmão de um dos decapitados, que foi um irmão de alguém que foi decapitado na praia, e o repórter perguntou para ele, o que você tem a dizer sobre isso que aconteceu com seu irmão? Ele disse, eu quero antes de tudo agradecer a Deus, agradecer aos assassinos do meu irmão, porque não cortaram o som para que eu pudesse ouvir o meu irmão declarando a sua fé em Cristo antes de morrer. Eles edificaram a minha vida, eu os perdoo, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, só quem conhece o Senhor Jesus Cristo de verdade consegue lidar com a violência sem violência. Consegue olhar para aqueles que nos agridem e dizer, nós não vamos revidar. É por isso que os cristãos morrem aos montes e continuam morrendo. E há uma palavra em Apocalipse dizendo, Senhor, até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a Bíblia diz que são as almas dos santos, ou seja, daqueles que creem em Jesus Cristo e foram martirizados por causa de Jesus. E o Senhor responde, até que se completem o número daqueles que igualmente serão mortos pela palavra de Deus. Sabe, nós somos perseguidos, mas o Senhor nos diz o seguinte, Ele diz que você é bem-aventurado, por quê? Porque o reino dos céus é seu, porque você é cidadão dos céus, porque isso é um distintivo, uma evidência de que você pertence ao reino dos céus. Quando você mantém a sua fé e perde o casamento, se preciso for, mas não deixa a sua fé em Cristo Jesus. Quando por causa de Jesus você é injuriado e perseguido e mentem a seu respeito, o Senhor diz, exultai, ou seja, é uma alegria daquela de, inexplicável alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ainda que a gente não saiba dizer o que é galardão, porque a nossa mente é limitada demais para entender os valores do reino vindouro, nós sabemos que Deus está dizendo, olha, a minha aprovação a você é tão grande que eu vou tratar você de uma forma especial. Grande é o vosso galardão nos céus. Por quê? Porque assim como você
está sendo perseguido, assim perseguiram aqueles que eram profetas antes de você. E aí eu me lembro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero terminar e orar aqui em Hebreus, capítulo 11. Porque aqui fala dos que pela fé viveram e a fé proclamaram. E eu quero ler só do verso 32 em diante e orar com você. Porque depois de declarar a fé de todos os patriarcas, né, ele diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Assim perseguiram os profetas antes de vós. Os quais, os profetas perseguidos antes de vós, que você se parece com eles e deve se parecer com eles. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Que beleza, né? Vitória, vitória, vitória. Mas também alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, como aqueles moços lá na praia degolados pelo Estado Islâmico, como nós, torturados por severas e diversas ideologias no mundo que mentem a nosso respeito e mentem a respeito da vida e do autor da vida e nos tornam a vida difícil e massacram a nós ideologicamente todos os dias com mentiras do inferno, e nós sofremos como sofreu o justo Ló diante da impiedade de Sodoma. Mas aqui diz que foram torturados não aceitando o resgate, não capitulando, não desistindo da sua fé, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Irmãos, bem próximo de muitos de nós passarmos por isso. Escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Perto está o tempo em que passaremos por mais algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora, todos estes obtiveram bom testemunho de sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós fazemos parte desta galeria. Nós somos e seremos perseguidos por causa da justiça. Dirão mentiras a nosso respeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido perseguida aos milhares de anos. O povo de Deus tem sido perseguido e morto durante toda a história da humanidade. Mas nós estamos aqui, estamos de pé e proclamaremos a verdade do Evangelho, inclusive para os nossos algozes. Nós vamos manter a nossa fé. E capítulo 12 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Está difícil. Está difícil ser crente. Está dificinho. Oh, está dificinho. Ora, diz a Bíblia, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Já foi até o sangue, irmão, para não pecar? Já foi até o sangue pelo testemunho de Cristo? Não, não foi nem na internet mandar uma mensagem para o seu amigo participar do PG. Que triste, que duro. Irmão, vamos levantar os nossos olhos. Vamos nos lembrar, por mais que você esteja distraído com 1000 distrações, o dia do Senhor virá, o momento da perseguição virá também, antecede, e o amor se esfriará de quase todos. Será o seu? Eu creio que não. Eu creio que Deus tem nos despertado para o amarmos. Eu creio que Deus tem nos despertado para levantar nossa cabeça. Eu creio que Ele tem nos despertado para pregar o Evangelho. Eu creio que Ele tem nos despertado para servir a Deus. Eu creio que Ele tem nos despertado para apoiar o nosso irmão. Eu creio que Ele tem nos despertado para abrir a nossa boca, porque Ele vai enchê-la da palavra de Deus. Eu creio que Ele tem nos levantado como igreja, mesmo com portas fechadas, porque o Evangelho não pode ser preso, o Espírito não está preso, a ação de Deus não está presa. Quantos testemunhos já ouvi de países onde a igreja foi perseguida e teve que se esconder, e quando a perseguição passou, o número dos cristãos era maior. É assim que Deus age, é assim que Ele está agindo hoje. O Senhor está agindo hoje, está agindo sobre a nossa vida. E eu quero orar com você agora, e quero que você aprenda a exultar, a dizer: isso para mim é elogio. Como os primeiros cristãos se alegravam por terem sido considerados dignos, não apenas de pregar, mas também de sofrer pelo nome de Cristo. E eles diziam: olha, glória maior ainda nós temos, que é a de sofrer pelo Evangelho. Nós, irmãos, não temos sofrido pelo Evangelho, talvez, mas pedimos ao Senhor, e vamos orar agora, que o Senhor nos levante como uma igreja vibrante, como uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja preparada para a volta do Senhor Jesus, preparada antes para executar as obras de Deus, para realizar a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Feche seus olhos. Clame ao Senhor pela sua vida, clame ao Senhor pela nossa igreja, clame ao Senhor para que nós possamos nos levantar como aqueles que são considerados dignos de maior galardão, porque perseveram, são perseguidos, mas mantêm elevada a sua cabeça, porque é assim que nós olhamos para o trono do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque assim como Estevão, enquanto era apedrejado, nós também levantamos os nossos olhos para olhar para o Senhor no meio das tribulações da nossa vida. E nós dizemos, Senhor Deus, que nós não temos acordo com as trevas, que nós não temos acordo com o mundo, que nós não temos acordo com o pecado, que nós não temos acordo, Senhor, a não ser contigo, com quem nós temos uma aliança eterna, uma aliança de sangue e do mais precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Nós nos entregamos a Ti, nós invocamos o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós invocamos o nome daquele que é a nossa companhia diária, aquele que pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, faz com que nós frutifiquemos bem-aventuranças na nossa vida. Senhor, faz assim, Deus, ministra ao Teu povo, visita cada irmão, Senhor. Que o Senhor abrace cada um dos irmãos que nós não podemos abraçar nesses dias, mas o Teu Espírito os encha de poder, ó Deus, não poder para bater no peito e se achar melhor, antes o poder para resistir às tentações e viver uma vida digna do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a olhar para dentro da nossa casa,
para dentro do nosso trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor, com compaixão e misericórdia, a fazer o nosso papel de pacificadores, ó Deus, para que venhamos a herdar o reino, para que venhamos, ó Deus, a ser os cidadãos do reino, sermos parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor suportou, em lugar da alegria que te estava proposta, suportou a cruz. Obrigado porque o Senhor não desistiu, e ainda que nós sejamos tão frágeis e tão pecadores, o Senhor nos perdoa, ó Deus, quando confessamos a Ti os nossos pecados, e assim nós o fazemos agora. Perdão, Senhor, se não temos sido a igreja que o Senhor espera, mas nós queremos olhar para frente, Senhor, não para trás. Para trás já olhamos, já pedimos perdão, agora olhamos para diante e prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o Teu povo, conforte o Teu povo, com o Espírito do Senhor, que jamais abandona a Tua igreja, que passeia por meio da igreja. O Senhor Jesus está com a Tua igreja, é a Tua noiva, o Senhor tem amado e jamais desprezará a Tua igreja. Que o Senhor nos abençoe assim, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do nosso Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, quem me dera eu pudesse entrar por essa câmera aqui e aparecer aí na sua casa e te dar um abraço, te dar uma palavra assim, face a face, que o Senhor Jesus esteja com você, que você siga em frente, e que o Senhor nos permita em breve, pela misericórdia deles, estabelecida sobre o nosso país, que precisa da graça de Deus. Vamos pedir aí, irmãos, para o Senhor ter misericórdia. Os números aqui serão menores, em nome de Jesus, amém? Amém. Os números aqui serão menores, e nós vamos ver a graça do Senhor sobre nós. E em breve vamos estar juntos nos encontrando, né? Que ninguém aguenta mais, não é mesmo, irmão? Toda hora a gente fala isso aqui em casa. Eu não aguento mais de vontade de estar na igreja, encontrar os meus irmãos. Que o Senhor esteja contigo.